Fala galera colorada, com vocês Axel Colorado em mais um vídeo. Ontem, após a rodada, o Internacional está somente a 3 pontos da zona de rebaixamento. Sinal vermelho ligado, luz vermelha ligada. Eu acredito que o co-irmão aí, é a minha opinião, entregou o jogo. É a minha opinião. Aquele gol foi muito estranho, né? Apesar do Renato estar abatido e ter falado na coletiva, olha pessoal, dentro do vestiário, só quem está lá dentro do vestiário sabe o que realmente aconteceu. Eu acho que no ano que o Grêmio foi rebaixado, o Inter entregou jogos pontuais para o Grêmio ser rebaixado e acabou sendo o divisor de águas do Grenal, né? Então nós temos aqui a rivalidade mais acirrada, uma das mais acirradas do mundo, o maior clássico do Brasil, sem dúvida, né? Já votaram jornalistas, não tem. Aqui a loucura é total. Então eu não descarto essa possibilidade. O problema não é o co-irmão entregar, isso é um problema do co-irmão. O problema é nós não ganharmos nossos jogos. É nós não ganharmos do Fortaleza em casa. É nós perdermos, inclusive, né? Não é só não ganharmos, nós perdemos pro Cuiabá em casa, né? Então nós temos uma situação extremamente difícil, pessoal. Nós estamos agora nos jogos, entre os jogos do Bolívar, nós temos o Flamengo no Maracanã. Pensem bem, Flamengo no Maracanã entre os jogos do Bolívar. E o Internacional tem uma dificuldade gigantesca para ganhar os jogos, porque o Internacional não faz gols. O Inter não consegue fazer gols. O Inter tem dificuldade de fazer gols, né? Eu até comentei no vídeo de ontem, né? O Kudê disse que o Luca fez um gol, mas foi no Sub-23, né? E aqui é profissional. Bom, então ele pega seus profissionais, né? Como o Luiz Adriano, como o Wanderson, né? Esses caras que não fazem gol em ninguém, né? E eu não sei o que ele tem que fazer. Tu vai tomar banho, sabe, cara? Manda carpir um pátio, sabe? Manda descarregar um caminhão de areia, porque eles não sabem fazer gols, né? Aí ele tem que desmerecer o Luca, né? Porque eu não sei se o Lucas serve ou não, já vou falar de novo pra vocês. Quem não tá jogando é solução. Acontece num time que tá assim, né? Mal das pernas. Só que o cara da base, ele tem que ser colocado pra jogar, pra me saber se ele presta ou não. Eu me lembro que o Diego Aguirre pegou o Campeonato Gaúcho e ele colocou vários jogadores, né? Revelou vários jogadores aquele ano. Ele revelou o Willian, lateral direito, ele revelou o Valdívia, ele revelou vários jogadores ali, porque eles jogavam. Eu não, podem jogar. O Inter foi campeão gaúcho, inclusive, jogando quase o tempo inteiro com o time reserva. Ele revelou o Jefferson, que lateral esquerdo, depois que sumiu, né? E tal, mas ele revelou vários jogadores ali naquele momento. E então o jovem, ele tem que ser colocado para jogar, porque ele pode render milhões de reais para o clube, né? É uma joia que o clube tem. Então, no caso internacional, não. O cara fez um gol, mas foi no Sub-23. E o Luiz Adriano, senhor Kudê, que não faz gol em ninguém. E não faz cócega em ninguém, que nunca faz um gol. E além disso, não joga nada. Não faz uma assistência, não faz uma parede. E o cara é inútil. O Inter entra com 10 quando joga com ele. Quando entra com o Depena, o Inter joga com 8,5. Por quê? Porque o Depena é negativo. Ele é 1,5 negativo no time. Porque o cara que entra e não atrapalha, ele é o Luiz Adriano. Então ele é um cara nota 0. Tá? Mas o Depena, ele entra e ele prejudica o time com um pênalti idiota. Um pênalti dos mais imbecis da história do futebol mundial. Aquele pênalti que ele fez no Marinho, né? O cara driblando para dentro com a perna esquerda, né? E o jogador, e o cara me faz um pênalti direto no pé do cara, né? É tipo assim, o cara parece que tem um parafuso a menos também, esse Depena, né? E outra coisa que ando falando sobre o Depena, né? Que parece que tá com um problema em relação ao pai dele. Eu não sei se o pai dele tá doente ou coisa parecida. Bom, eu me compadeço da parte humana, tá? Mas aí o Internacional tem que fazer o seguinte, né? O Inter tem que chegar, sentar e conversar com ele e mandar, olha, vamos te dar uma folga, tu vai pra Montevidéu, acho que o pai dele tá em Montevidéu, né? E tu vai lá e fica com teu pai o tempo que tu precisar, né? Porque ele já não joga direito, ele já não joga bem, imagina com a cabeça bitolada, né? Talvez esse pênalti aí seja o problema em relação ao pai dele, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas é uma questão a ser comentada. Então o Internacional tem uma dificuldade gigantesca para fazer gols, enorme para fazer gols. O Internacional agora tem 20 jogos e seus 3 atacantes, né?
tem 6 gols em 20 jogos. Antes era 6 gols em 19 jogos, mas passou mais um jogo, o ataque não fez gol, então o Internacional tem desses 3 jogadores, o Luiz Adriano, o Wanderson, a mente, e o Pedro Henrique, esses 3 aí que estão sempre ali, né, jogando, o Inter tem 6 gols. 6 gols em 20 jogos para 3 atacantes. Então esses 3 aí não funcionam, viu, Kudê? O Luca eu preciso ver se funciona. Enfim. Então a questão é a seguinte, o Lucas Dias, ele fez um vídeo esses dias, tá? É engraçado, é uma coisa, agora é uma piada que eu vou contar, tá? Momento piada do Axel Colorado. O Lucas Dias disse que o Kudê chamou os jogadores, né, e fez um pacto com os jogadores, né, para que o Inter crescesse no Brasileiro. Bom, aí o treinador faz um pacto para o time começar a vencer no Brasileiro e pega e bota o DP na lateral esquerda. Que espetáculo, né? Que maravilha. Aí ele faz um pacto e bota o Luiz Adriano, o Wanderson para jogar e depois bota o Pedro Henrique durante o jogo. Ô querido, uma coisa é você fazer um pacto, tá? Por exemplo, com o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Mbappé. Tá? O time que tem esses 3 aí envolvidos ali no elenco, tá bom? E outros jogadores, tal, enfim, né? A outra coisa é você fazer um pacto que tem Luiz Adriano, Wanderson e Pedro Henrique. Vocês me entendem? Como uma coisa ridícula isso? É uma coisa surreal, entende? É como se fosse alguma coisa do etéreo. Não, vamos fazer um pacto e agora vocês vão começar a jogar. Eu vou fazer um pacto com as pedras e as pedras vão sair voando. Não, a pedra não vai sair voando, não adianta. Não adianta fazer pacto com o Luiz Adriano que ele não sabe fazer gol. Não adianta fazer pacto com o Pedro Henrique que ele não sabe fazer gol. Não adianta fazer pacto com o Wanderson que não joga nada e não sabe fazer gols. Então, é até assim, uma coisa, isso é infantil, é ridículo isso aí, fazer pacto. Olha, eu acredito em pacto sim, entre homens, o cara que tem aquilo roxo, mas que sabe jogar bola, né? Não adianta fazer pacto com quem não sabe jogar. E aí eu faço o pacto, como já havia dito, e coloco o DP no lateral esquerdo. Não. É pra matar, pessoal. Olha, é a ironia da ironia da ironia. Tá louco. Não tem pé nem cabeça essa situação. Então a situação do Internacional é uma situação bastante complexa, difícil, tá? É uma situação bastante difícil. O Internacional tem entre esses 2 jogos aí do Bolívar o Flamengo, tá? E nuvens negras no horizonte. Por quê? Porque o Internacional tem esse jogo lá contra o Bolívar, que é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer para jogar numa altitude dessa, ninguém sabe. A tendência é que o Inter perca. Vamos falar a verdade. Todo mundo perdeu lá. O Palmeiras perdeu, o Atlético Paranaense perdeu. Tá? A tendência é que perca. Tá? A questão é voltar vivo. E tem uns que não varam. Alguém comentou que eu não gosto que comente que vai voltar vivo. Não, cara, vai jogar numa altitude dessas com o idoso Mercado na zaga, né? E outros jogadores mais velhos aí, né? É complicado, pessoal. Então, assim, ó, a gente tem que voltar vivo. Voltar vivo, pra mim, 2-0 com um time como o Bolívar, né? Com o River, por exemplo, se voltasse 2-0 pro River, eu tinha dito que o páreo estava corrido. E realmente estaria, né? Mas com o Bolívar 2-0 dá para reverter. O Atlético Paranaense não conseguiu. Ele fez parte da lição, né? Ele ganhou de 2-0, mas nos pênaltis ele perdeu. Que pênalti é pênalti, né? É outra situação, né? Tu leva para os pênaltis, não se classifica. Então a luz vermelha está ligada. O Internacional está perigando, está numa situação extremamente perigosa. E, gente, eu não quero ser, entendeu? Tem gente que me chamou de gremista, de secador. Cara, eu sou realista. Imagina nós desclassificados da Libertadores, tá certo? E a gente tá em 16º lugar no Brasileiro. Imaginem isso, tá? E aí, meu amigo, tu tem um ataque de asma que não faz gol em ninguém, tá? Esse é o problema. Eu quero ver o que nós vamos fazer daí. O que é que nós vamos fazer? O Inter tem o jogo contra o Flamengo entre os jogos do Bolívar, né? E depois mais pra frente, eu acho que tem uma data FIFA e depois o Inter vai jogar com o São Paulo aqui no Beira-Rio. Eu falei que era no Morumbi, não, é no Beira-Rio. O jogo que no primeiro turno foi lá em São Paulo, o Inter perdeu de 2-0, né? E aí temos essa data FIFA com jogadores que vão para seleções e que alguns deles, o segundo jogo vai ser só 2 dias de diferença entre o jogo de São Paulo. Aí, por exemplo, o cara termina o jogo, tem 2 dias, né?
Mas aí ele tem que viajar para Porto Alegre, muitos vão chegar no dia do jogo. Vão jogar? Não sei. E aí o Inter pode ser desfalcado de 3 ou 4 jogadores. O Johnny, por exemplo, tá fora, né? Lá nos Estados Unidos, parece que o segundo jogo é 2 dias depois antes do jogo contra o São Paulo, provavelmente não vai jogar. Então a situação é muito complexa, pessoal. A situação é muito difícil, tá? Nós temos que cair na real. A realidade é, nós temos a 3 pontos da zona de rebaixamento. A tendência é que nós entremos na zona, me desculpe, pode ficar brabo, chateado comigo. Nós temos o Flamengo pela frente aí, no sábado às 18h30. Podemos chegar lá e ganhar? Podemos. Podemos, é futebol. Depende do que vai acontecer lá em La Paz, né? Digamos que o Inter consiga uma vitória de 1-0. Segura os caras numa retranca, né? Porque, graças a Deus, o Cudê disse que não vai fazer aquela marcação, né? A marcação aquela atacando, né? A bola, né? Atacando a bola. Então, pelo menos isso, ele é louco, mas não é tão louco, né? A loucura dele parece que é controlada, né? Porque se o Inter fosse atacar a bola numa atitude dessa, o Inter ia perder de uns 5-0, né? Uma retranca básica, né? É o que eu penso, né? Se sair com 0-0 de lá é espetacular resultado. Não adianta, é altitude. E parece, né? As informações que se tem que esse time do Bolívar também sabe jogar bola, né? Embora eu fico pensando assim, ele sabe jogar bola, né? Mas ele ganha na altitude e perde fora. Né? Por exemplo, o Palmeiras, ele ganhou de 3-1, parece, e tomou 4 lá no Allianz Parque, né? E o Atlético Paranaense ele ganhou de 3-1 em casa e tomou 2-0 lá no sintético, né? Enfim. Pessoal, a situação é complexa, a situação é muito difícil. O Inter tem um ataque de asma, o Inter não tem um grupo que preste, o Inter tem um treinador, professor Pardal. Essa é a grande realidade. E estamos só a 3 pontos da zona de rebaixamento. Essa é que é a grande verdade dos fatos. E eu estou aqui para dar a real para vocês. Não estou para encher murcilha e nem enganar. A situação é muito difícil. A mídia não fala nada disso. Eles não falam desses 6 gols aí em 20 jogos, desses 3 atacantes aí. Ninguém fala nada disso. Ninguém diz nada disso. Ficam só lá como encantador de serpente lá, conversando fiado. Nesse canal, humilde canal, você vai ter sempre a verdade nua e crua. Dura, nua e crua. Sempre vai ser assim comigo. Eu vou descer-lhe a madeira. Porque eu sou muito colorado. O colorado que é crítico, ele é mais colorado que o bitolado, que torce acima de tudo. Não. Não adianta, amiguinho, torcer com o Luiz Adriano de centroavante, viu? Não adianta nada, tá? Tá bom? Não adianta torcer com o Wanderson, que não sabe fazer o jogo gol na ponta esquerda, ganhando 1 milhão por mês. Tá bom, queridinho? Não adianta ficar bravo comigo, tá? Fique bravo com a direção que contratou esses podres aí e o treinador que bota eles pra jogar. Não fique bravo comigo, não. Tá bom? Seja realista, use sua cabeça, tá bom? Pessoal, o meu canal está próximo de chegar a 200 inscritos. É um canal humilde de um colorado que coloca suas ideias para fora. Faltam, se eu não me engano, 17 inscrições para chegar a 200 inscritos. Agora, dia 25, vai fazer um mês de canal, humilde canal, né? E gostaria que vocês me dessem um presente, né? De completar essas inscrições aí, de chegar pelo menos a 200 inscritos nos primeiros 30 dias, tá bom? Eu peço também que vocês deem um like, porque ajuda muito o canal também. E muitas vezes o número de visualizações não corresponde ao número de likes, né? E eu vejo que tem pessoas que estão sempre assistindo ali. Por favor, só senta o dedo no like ali, deixa o like, que ajuda muito o canal. Ativa os sininhos, o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos. Se você concorda com as minhas ideias, se identifica com as minhas ideias, tá bom, pessoal? É muito importante, tá bom? Eu digo para vocês, vamos ter fé. Vamos mentalizar, mas a situação é muito crítica. Tenha um excelente dia e fique com Deus.